Glória a Deus, bom demais. 12 de março, mais uma vez a gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus. E eu sei que Deus tem falado com você, eu sei que Ele tem ministrado algumas coisas no seu coração. E eu quero pedir para você ficar atento e atenta a tudo aquilo que Deus quer falar, quer fazer nesse tempo. Algumas coisas Ele quer cumprir na sua vida, amém? Você acredita? Então se apegue a essa palavra, essa promessa que está na palavra de Deus. Eu quero ler com você o que está lá em Mateus 6. Mateus 6, a partir do verso 22. Glória a Deus. Mateus 6, verso 22. Nós vamos ver Jesus em um dos seus sermões mais famosos, em um dos seus ensinos mais claros sobre o reino de Deus. Ele começa aqui no capítulo 5, aproximadamente, e ele nos deixa uma série de ensinamentos. Eu quero falar com você hoje sobre alguns ensinos de Jesus que são muito práticos para o seu dia hoje. Muito práticos, para que você de fato tenha uma vida com os olhos no reino de Deus. Amém? Aqui no verso 22, se você depois ler na sua casa, começa lá no capítulo 5 e vem lendo, vem anotando. Aqui no verso 22 ele fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão. O que Jesus ele nos ensina? Hoje eu quero que você se atente para você mesmo, para dentro de você, para algumas coisas que você tem como crença, como mentalidade, como convicções. E Jesus, quando ele fala isso, ele faz uma analogia muito linda e muito profunda, quando ele diz: mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, ele deixa claro que habita uma luz dentro de você. Se a luz que existe em você são trevas. Quando ele fala isso, ele diz que existe uma luz dentro de você. Que existe uma luz que habita dentro de você. E que às vezes, por causa dos seus olhos, quando ele fala aqui os seus olhos, é o tipo de visão que você tem, a perspectiva que você tem, a percepção que você tem sobre algumas coisas. Se elas forem ruins, se seus olhos forem trevas, se seus olhos forem maus, tudo dentro de você vai ser mal. Porque quando você olha uma coisa, você já faz uma leitura daquilo. E essa leitura você faz a partir de coisas que você viveu, a partir de coisas que você passou e talvez algumas delas você não venceu. Então, quando você tem uma perspectiva ruim das coisas, dentro de você tudo vai ser ruim. Mas Jesus fala o seguinte: ei, dentro de você existe luz. Mas se elas forem trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, aquilo que você ter como perspectiva, aquilo que você tiver como perspectiva, vai contaminar tudo dentro de você. Por isso que algumas pessoas têm o hábito de reclamar, o hábito de murmurar. E elas estão inundadas cada vez mais em coisas ruins, mais em trevas. Por quê? Porque tudo que elas olham é ruim. Tudo que elas olham não é bom, não vai dar certo. Deus me abandonou, Deus não está comigo. Só que o que molda essa perspectiva, a sua visão? Como eu falei, tudo aquilo que você passou na sua vida. E talvez você passou por coisas em que você sentiu que Deus tinha te abandonado, em que você sentiu que você foi enganado, você foi rejeitado. E isso mudou a maneira como você vê as coisas. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que existe luz dentro de você. E que se você permitir que essa luz venha para fora, você vai ver as coisas de uma outra maneira. E aí, se você inverter essa frase: se a luz que existe dentro de você for luz, que grande luz você será, que grande luz terá dentro de você, que grande luz que vai tocar todo o mundo fora de você.
Porque fato é que Deus habita dentro de você, você acredita? Só que você tem que permitir que você entenda, assimile as coisas pela perspectiva de Deus e não pelo seu passado, e não pelas suas lutas, e não pelas suas dores. Você precisa enxergar pela ótica de Deus. Em outra passagem, a Bíblia fala que o nosso espírito testifica ao Espírito Santo. Tudo que há dentro de nós. Que Deus, através do nosso espírito, Ele sonda todo o nosso ser interior. Ou seja, não há nada que fique oculto para Ele. Então abra o seu coração. Fala, Deus, eu estou cansado, eu estou cansada de ver as coisas sempre dessa maneira. Eu estou cansado de ver o copo sempre meio vazio. Porque fé não é positividade, fé é certeza. Nós temos sim que ter uma mente positiva, olhar as coisas de um lado bom, mas nós temos que ter certeza que o que está escrito nessa palavra aqui é uma promessa de alguém que é fiel. E Ele é fiel na sua vida. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E Ele tem o melhor para você. Quando a Bíblia fala, olhos não viram, ouvidos não ouviram, que Ele tem preparado para aqueles que o amam, Ele fala de uma glória futura. Só que deixa eu te falar, já existe glória dentro de você. Você tem a natureza terrena, você é pó da terra, mas você tem a natureza do céu, você é glória do céu. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, Ele soprou parte do Espírito dele em você. Então você precisa andar com a sua visão nesse lugar. Ei, não é que tudo vai dar certo, mas é que você está do lado certo. Nem tudo vai dar certo, anota isso aí, mas você está do lado certo. Por isso que Deus, Ele chega, Ele nos pega, Ele nos toca, Ele nos resgata para perto dEle todos os dias, amém? E aqui em diante Ele começa falando, Jesus fala, olha, vocês não podem servir a dois senhores, poderá, no verso 24, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aqui Jesus dá o título ao dinheiro de Senhor. E nós falávamos alguns dias atrás com um casal que exatamente isso, que tudo aquilo que te domina, que te escraviza, faz você um escravo. Você tem aquela coisa, aquele hábito, ou o dinheiro, ou uma profissão, uma carreira como Senhor. E Deus, Ele quer que você se alegre com as coisas da vida, mas a primazia, a primícia tem que ser dele. Você tem que ter Deus como seu Senhor. E você não pode ficar servindo ao dinheiro, você não pode ficar servindo as coisas terrenas como se fosse o seu Senhor. É diferente de lutar para conquistar e diferente de servir. Tem pessoas que estão morrendo para ganhar cada vez mais, tem pessoas que estão morrendo para trabalhar cada vez mais e esquecem de Deus. Mas se seus olhos forem bons, você vai olhar para Deus e vai ter Ele como Senhor, como Pai. E você vai buscar isso dia após dia. E aqui a Bíblia fala, quando você serve algo que não é Deus, você passa a odiar aquele outro, que é Deus. Isso que Jesus disse. Olha que forte isso. É muito forte. Às vezes, nós fazemos algumas coisas de Deus na nossa vida e a gente nem vê. Tem pessoas que fazem do casamento um Deus. Tem pessoas que fazem da instituição religiosa Deus. Mas existe só um Deus. E Ele é Deus de toda a terra. E é o Deus que fala com você onde você estiver. Amém? Você acredita? Por isso que Jesus vem orientando isso. E aqui Ele deixa um pretexto para entrar em algo que nos mata. Que mata muito. Talvez a doença que mais mata do século, né? A ansiedade, que vem junto com a depressão. Ele entra no verso 25, Mateus 6, 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Você acredita nisso? Jesus disse, Mateus 6, 25, portanto, não se preocupem com a sua vida.
talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente cumprir. Não me preocupar com a nossa vida. Aí ele vem e fala, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, nem com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Por que Jesus entrou aqui falando sobre isso? Porque ele falou de dinheiro um tempo atrás. E as pessoas estão preocupadas para ter cada vez mais, para comprar cada vez mais. E eu repito, Deus não tem problema com riqueza. Deus tem problema com as pessoas que amam o dinheiro. Porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Então você precisa entrar nesse descanso que Jesus está dizendo aqui. E isso aqui é lindo. Ele fala, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, que significa 45 centímetros aproximadamente, ao curso de sua vida? Ou seja, ele está te comparando com as aves do céu, que não ajuntam e nem colhem. E ele está dizendo para você que você é eterno. E aí ele vem no verso 28, Mateus 6, 28. Por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E aqui Jesus, ele enfatiza que você é eterno, que você não vai perecer, assim como o lírio do campo que nasce, depois ele é queimado, mas que você é eterno. E ele fala, eu cuido de você. Não se mate, não se mate de preocupar com como vai ser o amanhã, porque amanhã trará seus próprios maus, suas próprias dores. Ele termina isso aqui no verso 34, falando sobre isso. E ele diz, não se preocupem, não se preocupem. Olhe para mim, olhe para a sua natureza, você é um ser eterno. Não morra buscando isso. Não perca a sua fé, a sua alegria na eternidade, se matando com as coisas que se perecem. Ele cuida de você. Então Jesus não quer que você faça faça dinheiro como Deus, como Senhor, e tenha somente Ele como Senhor, porque Ele cuida de você. Assim como cuida das aves do céu, como os lírios do campo, Ele sustenta você. Não existe estabilidade, nenhuma vida é estável, as coisas mudam a todo tempo. Mas a sua estabilidade, a sua segurança, você só vai encontrar em Deus. Por isso que você tem que estar bem aqui, na sua mente. Você tem que estar conectado com Deus, porque Ele vai te dar direção. Ele sustenta você. E quando Ele compara isso, Ele nos compara com os seres aqui, com os animais. Os animais são seres... Caiu aí? Os animais são seres que eles nascem com um instinto para cumprir aquilo que ele foi chamado. Ninguém ensina um leão a caçar. Ele já nasce sabendo. Ele nasce do instinto dele. Nós somos seres racionais, temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que vamos fazer. Mas é exatamente isso que às vezes nos tira da presença de Deus. Porque a gente quer fazer só do nosso jeito, só da nossa vontade. E a gente acaba se afastando de Deus por coisas que nós queremos agora. E esquecemos da eternidade. Mas eu vou repetir para você. Deus cuida de você. Talvez você está ansioso hoje, talvez você está preocupado com as suas contas, com os seus boletos, com as coisas que você quer fazer, com os lugares que você queria ir, talvez não pode. Mas Deus cuida de você. Ele cuida de você. E eu volto lá no começo. Se seus olhos forem bons, tudo vai ser bom à sua volta. Vamos prosseguir? Aqui no verso 7, no capítulo 7, a partir do verso 13, ele fala, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Muitos estão entrando por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. E deixa eu te dar uma boa notícia, você já encontrou essa porta.
Você já entrou por ela. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino dos céus. A porta é estreita, mas ela continua aberta. Ela continua aberta para que outras pessoas venham e desfrutem dessa graça, dessa presença. E você é a luz que direciona muitas pessoas para essa porta. Algumas pessoas vão entrar no reino de Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu posicionamento. Então, se você já encontrou essa porta, fique dentro, não saia. Fique firme, não saia. E aqui no verso 15 fala: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Sabe o que isso quer dizer? Que você está plantado em terra boa. Você está plantado no reino dos céus. A palavra de Deus está no seu coração, está na sua vida. Ou seja, você é uma árvore boa. Os frutos que virão de você são bons. Aí talvez você olhe para a sua vida e tem algumas coisas ruins que você está tentando se desvencilhar, tirar de você, mas a sua raiz é boa. Se você crê em Deus, se você decidiu firmar a sua vida em Deus, não se preocupe, os seus frutos serão bons. Talvez não chegou o tempo ainda de você ver alguns frutos, mas se alegre que a sua raiz é boa, que a sua essência é boa, que você está plantado em terra boa. Não vai vir fruto ruim de você se você decidiu firmar sua vida em Deus. Talvez algumas coisas que estão saindo são só algumas podas que Deus vem fazer na sua vida, para que você venha dar mais frutos. Então descansa. Descansa. Se você sabe o que você está plantando, a colheita é certa. Não fique preocupado. Você é terra boa. E no verso 21, ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, existe uma vontade de Deus para se cumprir na sua vida. Existe uma vontade de Deus para que você cumpra nessa terra. E aqui ele fala, depois ele começa falando que algumas pessoas vão chegar nele e falar: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, expulsando demônios de Deus. E ele vai falar assim: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Olha que forte isso. Não é o que fazemos para Deus, é se conhecemos de fato a Deus, que nos mostra se nós estamos ou não no reino dos céus. Então aqui, dia após dia, você está conhecendo Jesus, você está conhecendo a palavra, você está sendo cheio da palavra. E sabe o que acontece quando você se aproxima dele? Quando você o adora, quando você decide buscá-lo, você se torna mais parecido com ele. Deixa Jesus te conhecer intimamente. Deixa Jesus entrar na sua casa, entrar no seu coração, entrar na sua família, te expressar, te mostrar a vontade dele para a sua vida. Filho, eu quero que você faça isso. Filho, eu tenho essa vontade para você cumprir na terra. Sabe isso que eu te dei? Foi para isso, meu filho. Sabe isso aqui que eu te dei? Foi para isso. Deixa ele falar com você. Não se limite, não fique preso. Não fique preso a regras, não fique preso a homens, não fique preso a instituições, não fique preso a empresas, não fique preso ao dinheiro. Seja livre em Cristo. Seja cheio da presença de Deus. E aqui, para a gente encerrar, no verso 24, o sétimo ensinamento que eu destaquei nesse trecho, ele fala: Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Verso 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando é que a gente sabe aonde estamos firmados? Quando é que a gente descobre sobre onde a gente edificou a nossa casa, a nossa vida? Quando vem a crise. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram forte. Essa situação aconteceu com esses dois homens, dessa analogia que Jesus fez. É só depois que vem a crise que você sabe aonde você está firmado. Até então está tudo bem. Para cima está tudo bonito, mas o fundamento é o que importa. Por isso que algumas pessoas, talvez, elas desistem, porque na época do fundamento é muito difícil. Porque você constrói só para baixo, não tem nada aparente. Mas edificar a sua casa sobre a rocha vai te fazer permanecer e prevalecer em dias difíceis. Jesus não vai tirar a crise de você, mas se você estiver firmado nele, ele vai permitir que você fique firme e não caia. Então, de que maneira que você fica firme? Praticando a palavra de Deus, praticando aquilo que ele te dá todos os dias. O homem que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você vai errar, você vai magoar pessoas, você vai se decepcionar com pessoas, mas se você estiver firmado sobre a rocha, você vai prevalecer. E eu acredito que você está firmado sobre a rocha, porque você decidiu escutar e praticar a palavra de Deus. Amém? Eu quero deixar esses ensinos no seu coração. Eu sei que Deus falou com você de alguma maneira especial, particular, trouxe algumas coisas no seu coração, e a partir daqui é Ele que vai fazer. Amém? Porque só Ele pode entrar no seu coração, só Ele pode moldar áreas que só Ele conhece. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo mais um dia, né, no nosso devocional das 6 e 7. Minha mãe, minha avó, glória a Deus. Dias atrás, um amigo me perguntou: Rodolfo, por que 6 e 7? Paulinho. Falei, 6 é o dia que Deus criou o homem. 7 é um número que a gente tem como da perfeição, quando se encerra, né? Quando fecha um ciclo, quando Deus conclui alguma coisa. E 0 significa que não tem nada entre nós e Deus. Amém? Não existe mediadores entre Deus e os homens. Ele fala direto no seu coração. Amém? Quero orar pela sua vida, pela sua casa. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, com esse entendimento de que Ele está cuidando de tudo. Não existe nada entre você e Ele. Ele tem liberdade para falar com você, Ele tem liberdade para te moldar. E Deus, Ele vai te curar de coisas passadas, coisas antigas, e vai te dar um novo destino. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos despertou, que o Senhor nos deu uma nova porção, que o Senhor nos visitou, Deus. Ei, Jesus, como o Senhor é lindo, Pai. Como a Tua palavra é linda, Deus. Como os Teus ensinos são lindos, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos enchido, o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem nos direcionado, Deus. E nós pedimos ao Senhor, Papai, que a Tua vontade ela se cumpra nas nossas vidas. Visita essa pessoa, Pai, que está me escutando. Visita a casa dela, Deus. Enche ela da Tua presença, enche ela da Tua glória, Deus. Fala ao coração dela coisas que só o Senhor pode falar, Deus. Ah, Jesus. Dê a essa pessoa descanso. Descanso da alma, Pai. O espírito dela sabe quem é o Senhor, mas talvez a alma dela está aflita. Talvez a alma dela, Deus, esteja, Deus, agitada, Deus. Vem acalmando, Deus. Vem acalmando, vem acalmando. Vem colocando as coisas no lugar, Paizinho. Rebaçou, cantar, alabaçou,
Vai enchendo, Deus. Vai enchendo, Deus. Enchendo, 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 enchendo. Vai enchendo, Pai. Vai tirando coisas, Deus, que estão atrapalhando, Deus, algum entendimento. E vai soprando, Deus. Sopra, Deus, o teu Espírito na vida dela, Pai. Lindo, lindo, lindo é o Senhor, papai. Deixa Deus tocar em você, meu irmão. Deixa Deus tocar em você, minha irmã. Não é apenas uma palavra que você escuta, mas é um toque que você recebe do Espírito Santo nessa manhã. É um toque, é um agir, é um toque tão especial, é algo tão íntimo que Ele quer fazer na sua vida. Deixa Ele tocar em você, deixa as lágrimas caírem, deixa o entendimento surgir. Ei, Espírito Santo, é o Senhor que cuida de tudo, Pai, é o Senhor que edifica todas as coisas, Deus. Nós queremos ser, Pai, como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, Pai. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos praticar a Tua palavra, Deus. Nos dê esse entendimento. Enche, Deus, enche essa pessoa, Deus, enche, Deus, enche, enche, vai enchendo, Deus. Até que não haja mais espaço, Deus, para ansiedade. Até que não haja mais espaço, Deus, para dúvida. Até que não haja mais espaço, Deus, para aflição, Deus. Aquietai e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor. Aquietai e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele quer te dar descanso nessa manhã. Descanso, descanso, descanso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu toque. Louvado seja o nome do Senhor. Rabassou, candara, labassure. Não tem a ver com você, meu irmão, não tem a ver conosco, não tem a ver com a gente, não. Tem a ver com Ele, com aquilo que Ele quer fazer. Com aquilo que Ele quer fazer. Ah, Jesus. Deus é lindo, amém? Pudera a gente saber tudo que Deus faz, tudo que Deus está fazendo, sabe? Não tem a ver com números, gente, de pessoas aqui nessa live. Não tem a ver com engajamento, não tem a ver com alcance. Tem a ver com o toque de Deus. Tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. Tem aquilo que Ele quer cumprir na sua vida. Sabe, esse toque de Deus, quando Ele passa, quando Ele vem, não há nada mais precioso que isso. Não há nada mais lindo que isso. Não há nada mais forte, mais poderoso que isso. Eu queria que você olhasse para as suas mãos. Olhasse para as suas mãos. Com um olhar de responsabilidade, sabe? Deus confiou algumas coisas em você. João 1,10 fala que aqueles que receberam a Deus, aqueles que creram em Deus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem nas mãos o poder de ser feito filho de Deus. Sua mão vai queimar, sua mão vai arder. Isso não é simplesmente um direito, eu sou filho de Deus. Você tem o poder. Essa palavra poder significa domínio, autoridade, poder sobre-humano. Você tem um poder de filho de Deus. Você foi transformado em uma nova criatura. Então, não pare diante das aflições. Não pare diante os traumas. Não pare diante as lutas. Você tem um poder nas suas mãos. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem um poder. Não é simplesmente um direito. Você está cheio da presença. Você está cheio da unção. Você está cheio da glória. Então, onde quer que você chegar, levante as suas mãos e use esse poder a favor do reino dos céus.
Deixa Deus falar através da sua vida, deixa Deus agir através da sua vida. Se tiver alguma pessoa enferma perto de você, seja com dor de cabeça ou com câncer, levante as suas mãos e ore e declare: você tem poder nas suas mãos. Você tem um poder de filho nas suas mãos. É isso que Deus quer. Deus não quer te tornar evangélico. Deus não quer transformar você de um rótulo, Ele quer transformar você de dentro para fora. Você é filho de Deus. Amém? Por onde você andar hoje, ande com essa certeza de que você é filho de Deus e que existem coisas se cumprindo na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Você que chegou depois aqui, vai lá no Spotify, escuta lá, compartilha com alguém e segue a gente lá no perfil também. E amanhã a gente se encontra por aqui às 6 e 7 novamente. E você que é de Itaberaí, a gente espera domingo no culto também às 9 horas da manhã. Amém? Deus seja louvado. Eu te espero amanhã. Vai lá cheio dessa presença, dessa unção e chora na presença de Deus mais um pouco aí. Deixa Ele falar com você. Ele vai continuar falando. Amém? Te espero amanhã às 6 e 7. Fique com Deus. Abraço para vocês. Em nome de Jesus.